passagem para nós. Olha para o seu irmão e fala para ele: um novo ano sempre traz uma vantagem para nós. Assim, pastor, um novo ano, ele é um momento de passagem do tempo. Quando nós estamos saindo do ano de 2024, entrando no ano de 2025, é uma passagem de tempo. É importante você entender isso. Uma nova etapa se inicia na sua vida. 2025 é uma nova etapa para você. Você nunca deveria entrar na sua vida, você entrar ano e passar ano e sair ano, e você continuar a mesma coisa. Por quê? Porque um novo ano é um momento de oportunidades. Então, o novo ano é um momento de passagem de tempo, e é uma oportunidade para nós redefinirmos o nosso propósito. 2025 é um ano de você parar e olhar para você e ver qual está sendo o propósito da sua vida. Se você ainda não sabe, Deus tem um propósito na sua vida. E é o tempo de você parar nesses 2 dias e olhar o que você tem feito. E se você, o propósito da sua vida, se você não tem encontrado, ou se você está fora do propósito de Deus para a sua vida, ou se o propósito que você tem vai contra os princípios do reino, esse é o tempo de você redefinir os propósitos da sua vida. Essa é a oportunidade agora de você entrar dentro do propósito de Deus. É a oportunidade também de você redefinir as suas prioridades. Quais são as suas prioridades agora em 2024? Então é tempo de você, nesse ano novo, de você redefinir, não, 2024. Agora é tempo de você redefinir as suas prioridades para 2025. Então, se as suas prioridades não deram certo, se o que você tem feito não está trazendo resultado, se a maneira como você, as coisas que você priorizou não estão fazendo efeito na sua vida, é momento de você redefinir as suas prioridades. Talvez você priorizou algumas coisas que não fazem parte do reino e nem da vontade de Deus para a sua vida, por isso que as coisas não estão dando certo. É hora de você redefinir. Um ano novo também é uma oportunidade de você redefinir a visão da sua vida. Qual a visão que você tem da sua vida? Qual a visão que você tem das coisas? Como é que você enxerga as coisas? Como é que você tem enxergado a sua vida? Como é que você olha para você? Qual a visão que você tem de você mesmo? Então, um ano novo, ele te dá a oportunidade de você começar a redefinir a sua visão, a visão da sua vida. Também é uma oportunidade de você restabelecer metas valiosas. Quais são as suas metas para 2025? Você tem que ter algumas metas. Você não pode entrar ano, passar ano sem ter metas, sem olhar para o futuro. Tem muita gente que não sabe, que não consegue ter metas porque ela não olha para o futuro, ela só fica olhando para trás. Tem gente que está preso no seu passado. E um novo ano é um tempo de você deixar o seu passado e avançar para um novo futuro. Amém. Ei, pare de olhar para o seu passado, para as coisas que ficaram para trás, e comece agora a olhar para o seu futuro. Porque um novo ano é um momento de oportunidades, é um momento de passagem para um novo tempo. Então 2025, tudo tem que se fazer novo na sua vida. Amém. Tem coisas que você precisa abandonar. Tem coisas na sua vida que você precisa deixar no ano de 2024. Você não pode levar para 2025. E tem coisas novas de Deus esperando para você. Então 2025, vai ver o que eu estou falando. É o tempo de você enterrar o seu passado. Deixa o seu passado aqui em 2024.
Vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro, vamos olhar para as coisas novas que Deus tem para você. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus tem coisas novas para você. Então, baseado nisso, eu quero falar sobre algumas chaves para você recomeçar um tempo novo na sua vida, nesse ano de 2025. Quero falar algumas coisas aqui. Essas semanas eu tenho orado, eu tenho falado com o Senhor, eu tenho meditado, eu tenho prestado atenção em muita coisa na minha vida, e eu peguei 5 chaves aqui para aplicar na minha vida. Essas 5 chaves aqui eu peguei para aplicar na minha vida, e eu quero compartilhar com você, que eu acho que vai ser bom para você também. Essas 5 coisas eu venho orando, eu venho meditando, eu venho buscando ao Senhor, eu venho analisando muitas coisas, e eu falei: essas 5 coisas a partir de agora eu vou colocar em prática na minha vida durante 2025. E eu quero compartilhar com você, porque o que é bom para mim eu quero para você também. Agora, cabe a você decidir se você quer realmente isso para você. Eu tenho certeza que essas coisas aqui vão mudar a sua vida para melhor. Amém? Então, se você quiser anotar, pega aí a sua caneta, o seu papel, o seu caderno, o seu celular. Você pode anotar essas 5 chaves que eu vou falar nessa noite para você. Primeiro, 2025 é o ano de você aprender a reinar. A Bíblia diz que nós somos constituídos reis e sacerdotes. Fala para o seu irmão: você é rei. Fala para o seu irmão: você é rainha. Então você precisa, nesse ano de 2025, aprender a reinar. Reinar sobre o quê? Primeira coisa, vamos lá, abre lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. O que diz aí? Finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude e algum louvor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Sabe, você precisa aprender a reinar, primeiro, sobre seus pensamentos. Deus constituiu você rei. Deus nos constituiu reis e rainhas. Você precisa aprender, pelo menos, a reinar sobre um determinado local, um determinado ambiente. Primeira coisa que você precisa aprender a reinar é sobre os seus pensamentos. Você precisa aprender a dominar sobre seus pensamentos, porque tem muita gente que não consegue, que não domina os seus pensamentos. Ela se torna escravo dos seus pensamentos. Tem pensamentos na sua cabeça, e muita coisa do que acontece com você, muita coisa do que você é, muita coisa do que você vive é consequência dos seus pensamentos. Você tem coisas que você não consegue reinar, tem coisas que você não vai conseguir dominar. Por exemplo, você não consegue reinar sobre outras pessoas, sobre o que as outras pessoas podem pensar sobre você, podem falar de você, podem fazer contra você. Mas você pode reinar sobre você mesmo. Então, os seus pensamentos, você tem que aprender a governá-los, a dominá-los. Você tem que aprender a não aceitar determinados pensamentos. Olha o que a Bíblia está dizendo aí. Finalmente, irmãos, pensem. Olha só, está falando que você tem que pensar. É você que pensa, que é você que tem que
determinar o que você vai pensar. E ele está falando aqui, olha, em tudo que for, pensem, em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e tudo que for, e que houver alguma virtude ou algum louvor. Fora essas coisas, você não deveria pensar. Você não deveria deixar entrar na sua cabeça pensamentos ruins. Ei, você não deveria deixar entrar na sua cabeça pensamentos maus. Você nunca deveria deixar, porque assim, você não pode impedir que o diabo lance pensamentos na sua mente. Isso não tem como você impedir, porque que a nossa mente é um campo de batalha. Olha para o seu irmão e fala assim: a sua mente é um campo de batalha. O diabo constantemente vai lançar pensamentos ruins, pensamentos maus. Você é constantemente bombardeado por pensamentos, por notícias, por coisas que você vê na internet, coisas ruins que muitas vezes vêm sobre você. Agora, você não pode impedir que o diabo lance pensamentos ruins, mas você pode impedir que esses pensamentos te dominem. Você pode impedir que esses pensamentos entrem para dentro do seu coração. Isso é reinar sobre os seus pensamentos. Como que é a sua vida? Como que estão os seus pensamentos? Tem pensamentos que tiram a sua paz? Tem pensamentos que tiram a sua alegria? Tem pensamentos que te põem para baixo? Por que esses pensamentos tiram a sua paz, tiram a sua alegria e muitas vezes te colocam para baixo? Porque você permite que esses pensamentos governem sobre você. Então não permita que esses pensamentos governem. Por quê? Porque quando você não reina sobre os seus pensamentos, o que acontece? O diabo consegue infiltrar dentro de você coisas ruins. E quando ele infiltra dentro de você coisas ruins, o que acontece? Você murmura, você duvida, você reclama, você peca. Então eu posso impedir que um pensamento entre dentro de mim, pensamento ruim. E aqui a Bíblia está nos dando a direção para você tratar sobre os seus pensamentos. Então você pode governar essas coisas que você pensa. Ei, você pode governar sobre os seus pensamentos. Você pode reinar. Você pode reinar também sobre as suas emoções. Você precisa aprender a reinar sobre as suas emoções. Você não pode deixar a tristeza te dominar, meu irmão. Você não pode deixar o medo te dominar. A Bíblia diz que nós não somos mais escravos do medo. Você não pode deixar o medo te dominar. Você não pode deixar a angústia te dominar. Você não pode deixar a raiva te dominar. Você não pode deixar a tristeza te dominar. Você não pode deixar o rancor nem a ira te dominar. Você pode escolher não deixar essas coisas dominar você. Você pode viver num estado de constante felicidade e alegria, se você aprender a dominar sobre as suas emoções. Como que eu domino sobre as minhas emoções? Eu não vou deixar nada me abalar. Eu não vou deixar nenhuma notícia ruim, nenhuma fofoca, nenhuma mentira. Eu não vou deixar nenhum rancor, nenhuma mágoa me dominar. Dominar sobre as minhas emoções. Nenhum pensamento vai dominar sobre as minhas emoções. Eu me recuso a ficar chateado, eu me recuso a ficar triste, eu me recuso a tristeza me dominar, eu me recuso ao medo me dominar, eu me recuso, não aceito. Por quê? Porque eu domino sobre os meus sentimentos. O choro pode durar uma noite, mas ele não pode
ficar dias e dias. Eu posso ficar triste por um momento, mas eu não posso ser dominado pela tristeza. Eu posso sentir medo, mas eu não posso ser dominado pelo medo. Eu tenho que governar sobre as minhas emoções. É você, é responsabilidade tua. Você pode governar sobre ela, você pode reinar sobre as suas emoções. Você também deve reinar sobre a sua vontade. Ah, meu irmão, se eu fosse fazer tudo que eu tenho vontade de fazer, imagina você, se você fosse fazer tudo que você tem vontade de fazer. Pensa, quanta coisa errada você já não tinha feito. Quanta coisa ruim você já não tinha feito na sua vida. Quantas inimizades você já não teria criado por aí. Pastor, se eu fosse dar vazão à minha vontade, eu já queria me matar. Às vezes eu fico com vontade de me matar. Ou então eu já tinha matado alguém, porque às vezes dá vontade de matar alguém. Misericórdia. Ah, eu só tinha sumido, porque dá vontade de sumir. Tem hora que dá vontade de sumir, tem hora que dá vontade de desaparecer. Ok, você não vai dar vazão, porque você é consciente que se você der vazão à vontade de matar alguém, você vai pagar um preço alto. Se você dá vazão a sumir, você vai acabar. Mas tem coisas que muitas vezes você acha que é mais simples, mas também são complicadas. Muitas vezes você deixa a sua vontade dominar. Vou dar um exemplo para você. Eu estou trabalhando muito. Esse ano de 2025 eu trabalho, 2024 eu trabalhei muito. Em 2025 eu vou trabalhar mais ainda sobre a minha vontade. Eu tenho uma vontade terrível de comer doce. Eu estou lutando contra essa vontade. Eu não posso comer um doce. Eu olho para um doce, eu já fico doido para comer ele. E eu muitas vezes, se eu for dar vazão para a minha vontade, eu quero comer tudo que está na minha frente. No Natal, meu Deus do céu, tinha vários tipos de doce na minha frente. E eu fugindo deles. E eles me perseguindo. Eu ficava lá no cômodo, com todo mundo lá comendo doce, eu lá no cômodo, lá fora, lá sentado. Mas sempre vinha um lá, pastor, você não comeu esse doce aqui ainda? E eu lutando contra a minha vontade. Porque o doce está me fazendo mal. A minha mulher levou uma caixa de bombons esses dias pro quarto. Deixou bem do meu lado ainda. E ela começou a comer bombom do meu lado. Aí ela pega um aqui, eu não quero. Pega um aqui, não quero. Aí ela se embalou, toma aqui, eu ponho na sua boca. Aí veio meu filho, pai, come esse doce aqui, não quero. Por quê? Porque eu tenho que dominar sobre a minha vontade. Estou falando não quero, mas a minha vontade ali era comer a caixa inteira. Aleluia! Mas eu tenho que aprender o que? A reinar sobre a minha vontade. Por quê? Porque muitas vezes, por que você tem que aprender a reinar sobre a sua vontade? Porque a sua vontade muitas vezes vai conspirar contra você. Ei, por que você tem que aprender a reinar sobre as suas vontades? Porque muitas vezes as suas vontades vão conspirar contra você. Vão fazer mais mal do que bem. Então você precisa dominar sobre a sua vontade. Pastor, e quando eu não tenho vontade de fazer nada? É pior ainda. Que aí a sua vontade se chama preguiça. Você precisa reinar sobre aquilo que entra dentro de você. Sobre os seus pensamentos,
sobre as suas emoções, sobre as suas vontades. Você precisa reinar sobre os seus olhos. O que você tem permitido entrar para dentro de você? Você precisa reinar sobre os seus ouvidos. O que você tem permitido entrar dentro de você, através daquilo que você ouve, através daquilo que você vê, através daquilo que você toca. Então você precisa aprender a reinar também sobre o seu ambiente. O seu ambiente te governa ou você governa o seu ambiente? É você quem governa aonde você está ou você é governado por aquilo que está à sua volta? Você precisa aprender a governar sobre o seu ambiente, governar sobre a sua casa, governar no seu ambiente de trabalho. Porque tem gente que ele, na igreja, quando ele está dentro da igreja, ele quer ser cristão de verdade, ele tem sinceridade no coração, ele quer buscar Deus, ele tem vontade de fazer a obra de Deus, ele ora, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou me consertar, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou. Mas quando ele está em determinados ambientes, ele esquece que ele é cristão. Por quê? Porque é o ambiente que o governa. Quando ele está com crente, ele é crente. Quando ele está com ímpio, ele é desviado. Meu Deus. Por quê? Porque o ambiente governa. Mas você precisa aprender a reinar sobre os seus ambientes, onde você está. Não se deixe corromper. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe as pessoas te dominar. Governe sobre o ambiente que você está. Governe sobre a sua casa. Sabe, a sua casa é lugar de paz. Sua casa é lugar de alegria. Sua casa é lugar de descanso. Posso ouvir um amém? Amém. Tem alguém aí? Amém. Sua casa é um lugar de descanso. Não é lugar de brigas, não é lugar de discussão, não é lugar de reclamação, não é lugar de murmuração, não é lugar de xingamento, não é lugar de gritaria. Você deve dominar sobre o seu ambiente. Domine sobre o seu ambiente. É você que cria o ambiente. Fala para o seu irmão: é você que cria o ambiente. Reine sobre o ambiente. Então aprenda a reinar sobre os seus pensamentos, sobre suas emoções, sobre sua vontade, sobre aquilo que entra dentro de você, sobre o seu ambiente. Segundo, em 2025, aprenda a transformar em realidade aquilo que Deus plantou dentro de você. Quem tem sonhos aqui? Amém. Quem tem projetos aqui? Amém. Quem tem objetivos e alvos a alcançar em 2025? Amém. Você tem que aprender a transformar aquilo que está aqui, aquilo que está aqui em realidade. Trazer à existência na sua vida aquilo que ainda não existe. Olha o que diz lá no Salmo 37, versículo 4. Que diz aí, Salmo capítulo 37, versículo 4: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você precisa colocar em ordem aquilo que está dentro de você. Como assim? Porque tem muita coisa que está dentro de você, que não é vontade de Deus, mas tem muita coisa que está dentro de você, que foi Deus que implantou. Foi Deus que implantou no seu coração. Então o que você precisa aprender? Descobrir aquilo que Deus plantou no seu coração. E isso nós chamamos de desejos profundos. Eu falei sobre desejo profundo quando eu falei sobre clamor. Tem coisas que são desejos profundos dentro de você, que
foi Deus que plantou, porque Deus tem um propósito com você com aquilo. Então o que você tem que fazer? Aprender a trazer isso à realidade. Como? Primeiro, usando a sua imaginação. Segundo, aproveitando as oportunidades. Quantos aqui já viram um avião? Levanta a mão. Santos Dumont foi o pai da aviação. Aonde que Santos Dumont tirou a ideia de fazer um avião? Da onde? Da onde? A cabeça dele. Ele tinha uma ideia. Ele tinha uma ideia fixa na cabeça dele. Dá para fazer alguma coisa para voar igual os pássaros. Eu tenho certeza que dá para a gente fazer algo que voa. O que ele fez? Começou a criar, a trazer para fora aquilo que estava dentro. Começou a aproveitar todas as oportunidades. E ele foi lá. Ele não ficou com aquilo só dentro dele. Ele começou a conversar com pessoas. Ele começou a buscar ajuda, a buscar apoio, a se informar. Começou a buscar orientações. Ele começou a estudar aquilo. E aí ele foi lá e colocou aquilo que estava dentro para fora. Por isso que você vê avião voando hoje aí. Henry Ford foi o primeiro homem a construir um carro. Onde que estava o pensamento dele construir um carro? Estava na onde? Dentro dele. O que ele fez? Foi colocando para fora. Thomas Edison. Glória a Deus pela vida de Thomas Edison. Porque eu só estou falando nesse microfone aqui hoje por causa de Thomas Edison. Nós estamos aqui nesse culto sem vela, com a luz aí e com eletricidade, porque Thomas Edison, ele insistiu que dava para criar eletricidade. Ele foi o homem que inventou a eletricidade. Glória a Deus pela vida dele, como ele facilitou a nossa vida, meu irmão. Mas isso era ele insistiu. Quando Thomas Edison foi tentar fazer uma lâmpada acender, Thomas Edison ele gastou milhares de lâmpadas, milhares e milhares de lâmpadas, até acertar o ponto que uma lâmpada ficou acesa com a eletricidade. Olha só, foi milhares e milhares de tentativas, mas ele colocou para fora aquilo que estava dentro. Ele não desistiu. Sabe, tem desejos profundos aí dentro de você, tem sonhos que Deus plantou aí no seu coração, tem muitas coisas que você sabe que é de Deus, porque mesmo você não acreditando, mesmo você não querendo, ainda está dentro de você. Está na hora de você começar a colocar isso aí para fora. 2025 é o ano de nós colocarmos os nossos desejos, transformar os nossos desejos profundos em realidade. Agora pergunta para mim, como? Use a sua imaginação, aproveite as suas oportunidades, faça clamor diante do Senhor, jejue, ore, peça estratégias, direção, para que isso aconteça. Gaste tempo para conquistar. Faça o que tiver que fazer para você conquistar o seu objetivo. Não desista deles. Persiga aquilo que você tem certeza que Deus colocou dentro de você. Persiga e persista até o fim. Esse
esse ano de 2025 eu vou perseguir alguns desejos profundos que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero dizer para você um deles: nós vamos ser uma igreja de milhares nessa cidade. Nós vamos ser uma igreja de milhares nessa cidade. Terceiro princípio para você aplicar aí na sua vida no ano de 2025. Vença o negativismo. Números capítulo 14, versículo 2 e 3. Olha o que a Bíblia diz lá. Números capítulo 14, 2 e 3. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como disposto de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Aqui, por causa das dificuldades, dos problemas que Israel estava enfrentando, que o povo de Israel estava enfrentando, eles começaram a questionar a Deus, a Moisés e Arão. Por que eles começaram a questionar Deus, Moisés e Arão? Eles estavam falando assim: olha, não era melhor nós ter morrido no Egito? Não era melhor nós ter continuado como escravo? Aí você pode olhar e falar: esses caras aí não tinham. Mas muitas vezes você pensa assim. Muitas vezes você fica olhando só para as coisas negativas que às vezes acontecem com você, e você fica olhando para o seu passado e fala: poxa vida, quando eu estava no mundo parece que era melhor. Quando eu estava no mundo parece que as coisas não eram assim. Quando eu era do mundo não acontecia isso comigo. Agora que eu sou crente, por quê? Por que aconteceu isso com o povo de Israel? Porque eles só olhavam para as coisas ruins. Eu vou dizer para você, eu converso com muitos irmãos, eu vejo muitos irmãos que são negativistas. Só sabe olhar o negativo. Só sabe olhar as coisas ruins que acontecem. Nunca consegue enxergar uma coisa boa. Reclamam do seu trabalho, reclamam do seu esposo, reclamam da sua casa, reclamam das suas roupas, reclamam das suas vidas, reclamam do salário, reclamam do irmão, reclamam da igreja, reclamam do ministério, reclamam do pastor, reclamam disso, reclama. Só sabe ver coisas negativas, não consegue enxergar em nada uma coisa positiva. Então você precisa vencer esse negativismo. Você vai conversar com a pessoa, mas por que você não? Não dá. Não dá. Não consigo. Isso não é para mim. Não. Só sai coisas negativas. Por quê? Porque a pessoa está concentrada somente nas coisas ruins e negativas, na vida dela, na vida da igreja, nas coisas dos outros, nas suas coisas. Só pensa no negativo. Quando vai projetar alguma coisa, a primeira coisa que ela vê não é o que Deus pode fazer, não é o positivo. Sempre ela começa pelo negativo. Mas pode acontecer isso. Mas isso pode não dar certo. Sei não, acho que não vai dar certo. Acho que nós não vamos conseguir. Tudo é na base do negativismo. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22, olha o que a Bíblia diz aí. Capítulo 21, versículo 21, 22. O que a Bíblia diz aí? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês tiverem fé e não duvidarem, serem o quê? Negativos, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, se não forem negativos, vocês
receberão. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias sobre oração? Eu quero compartilhar com você. Isso aqui é um princípio importante para você. Não chegue diante de Deus falando dos seus problemas. Presta atenção no que eu vou falar. Isso aqui é uma chave para você. Você nunca deveria chegar diante de Deus reclamando dos seus problemas. Não ore em problemas. Fala para o seu irmão, não ore em problemas. Reivindique a solução. Fala aí para o seu irmão, reivindique a solução. O que Jesus está dizendo aqui? Se tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês vão. O que Jesus está falando? Fale da solução. Ore pela solução do seu problema. Deixe a parte negativa de lado. Ore pela solução. Por exemplo, está passando por um problema financeiro. Como você deve orar? Senhor, oh Senhor, está difícil, Senhor. Olha aí, Senhor. O dono da minha casa está cobrando aluguel, eu não tenho dinheiro para pagar, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não, você está orando o problema. O que Deus quer que você olhe a solução. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor é o Deus, é a minha fonte, é o meu socorro, é o meu sustento. Eu declaro, Senhor, que nesse dia eu vou conseguir pagar, nesse mês eu vou pagar todas as minhas dívidas. Não vou ficar devendo nada para ninguém, porque a tua palavra diz que eu emprestarei a muitos, mas não tomarei nada emprestado. Isso é orar a solução. Você está orando a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Ela não, que Deus não mente. Se você crê, você vai receber. Olha para o seu irmão e fala, pode ser negativo. Concentre-se, olha aqui para mim. Concentre-se no positivo. Concentre-se naquilo que é positivo. Não reclame. Outra coisa que eu aprendi sobre oração nesses dias, quando Jesus diz lá em Mateus para você entrar no seu quarto, fechar a porta, o que ele fala para você? Ele fala para você orar ao seu pai, que o seu pai em secreto vai o quê? Vai o quê? Vai o quê? Não. Ele não está falando que o seu pai em secreto vai te ouvir. Ele está falando que o seu pai em secreto te vê. Deus te vê. Então deixa eu te falar uma coisa. Tem horas que você não precisa orar. Tem horas que você não precisa ficar falando de coisas negativas para Deus. Tem horas que o simples fato de você ir diante de Deus e ficar calado, Deus já te vê. Você sabia disso? E tem horas que não precisa você nem orar, só você se colocar na presença dele. Ele está falando que ele te vê. Então, ao invés de você, quando você for a reclamar, fica quieto. Fica quieto. Não fale, não reclame. Fala para o seu irmão, não reclame. Que Deus te vê. Se for para reclamar, cala. Se for para reclamar, cala. Não murmura. Não reclama. Porque Deus te vê. Na dificuldade, não reclama. Deus te. E se for para você falar, não fale com negativo. Se for para você falar, não fale com negativismo. Ao invés de falar do problema, fale da solução do problema.
Fale sobre a solução, nunca sobre o problema. É difícil, não é? É difícil, mas você tem que colocar isso em prática. Pense na solução do problema. Não fique gastando tempo com o problema. Ei, não fique gastando tempo com o problema. Olha aqui para mim, uma chave disso. Quando você fica pensando no problema, o problema se torna grande. Quando você pensa na solução do problema, o problema se torna pequeno. Entendeu? Quando você fica pensando no problema, ele se torna um monstro diante de você. É o Golias. Mas quando você pensa na solução do problema, com uma pedrada você derruba um gigante. Então olha só, ore sobre a solução, nunca sobre o problema. Essa é a chave, guarda isso, anota isso. Ore sobre a solução, nunca sobre o problema. Use a sua fé, nunca a sua incredulidade. Use a fé, declare sobre o problema, sobre a situação, declare, fale a palavra, comece a liberar palavras de solução do problema. Nunca murmure com respeito a esse problema. Então, fale sobre a solução, nunca sobre o problema. Então é assim que você vai vencer o negativismo. É assim que você vai vencer as coisas ruins na sua vida. Se você fizer isso, você vai andar em vitória em 2025. Então, comece, olhe para os seus problemas a partir de hoje e comece a pensar na solução deles. Comece a declarar, comece a orar pela solução do seu problema. Quarto, reine sobre o seu tempo. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi esses dias também, irmãos. Eles falam muito comigo sobre isso. Você precisa aprender a reinar sobre o seu tempo. Olha aqui para mim. Tempo é a coisa mais preciosa que existe. Por quê? O tempo é o dom mais comum que nos é dado na terra. É o tempo. O presente que Deus nos deu foi o tempo. Olha aqui para mim. Você precisa aprender a dominar, a reinar sobre o seu tempo. Alô? 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 Está baixando meu microfone aí, irmão? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Todos nós temos o mesmo tempo. Por isso não tem desculpa. O mesmo tempo que é dado a mim, é dado a você. Todos nós temos. Alô? Alô? Todos nós temos 20. Não é a Bíblia, não é a Bíblia, eu vou colocando. Todos nós temos 24 horas por dia. Então olha aqui para mim. O que você é e o que você se torna depende de como você usa o seu tempo. Vou repetir. O que você é e o que você vai se tornar em 2025 vai depender de como você usa o seu tempo. Olha isso aqui que eu vou falar para você agora. Um bilionário e um mendigo, eles têm o mesmo tempo à sua disposição. Um bilionário e um mendigo
eles têm o mesmo tempo à sua disposição. Só que a maneira que cada um usa o seu tempo é que traz o resultado na vida de cada um. Então deixa eu falar alguma coisa para você. A maneira como você usa o seu tempo é a maneira que vai trazer resultados na sua vida. Se você aprender a reinar sobre o seu tempo, a aproveitar o seu tempo, você pode desfrutar de coisas boas. Mas se você se deixar levar pelo tempo, aí a coisa aperta para o seu lado. Então você precisa aprender a reinar sobre o seu tempo. Olha o que diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz aí. Eclesiastes 3:11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Isso aqui é interessante, capítulo 3, versículo 11. Isso aqui é interessante sobre o tempo, é uma coisa interessantíssima. Graças a Deus que Deus nos deu tempo. Você sabe por quê? O tempo, ele é uma fração da eternidade. Por exemplo, eu estava conversando ontem com a minha filha e com a minha esposa. Se Deus nos tivéssemos já deixado na eternidade e não ter colocado tempo nas nossas vidas, por exemplo, um pecado na eternidade é um pecado para sempre. Não tem como voltar atrás. Por isso que Lúcifer não tem perdão para Lúcifer. Lúcifer pecou na eternidade, ele já está condenado para sempre. Não tem perdão para Lúcifer. Deus colocou o tempo, porque nós podemos, através do tempo, recomeçar. O tempo nos dá a oportunidade de nós recomeçarmos, de nós olharmos aonde nós erramos e recomeçar. Por isso que um novo ano é uma oportunidade de um novo tempo na sua vida. É uma oportunidade de você olhar aquilo que está errado na sua vida e de você recomeçar da maneira correta, da maneira certa. Então, o tempo é uma bênção para nós, mas o tempo também pode se tornar uma maldição na sua vida. Olha só o que ele diz aqui. Ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Então olha só, Deus fez tudo bom, perfeito, belo, tudo maravilhoso dentro do tempo. Então tem um tempo de Deus na sua vida. Olha para o seu irmão e fala, tem um tempo de Deus na sua vida. Você precisa administrar o seu tempo. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 5, 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, 15. Olha o que diz aí a Bíblia. Tenham cuidado com a maneira de viver. Por que o apóstolo Paulo está falando para nós termos cuidado com a maneira de viver? Que não seja como insensatos. Olha só, ele está falando, não sejam tolos. Não sejam ignorantes, não sejam displicentes. Aí ele está falando, sejam sábios. Olha o que ele diz depois. Pode passar. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Sabe o que significa a raiz da palavra oportunidade? Tempo. Aproveitando ao máximo o tempo. Ele está falando, porque os dias são maus. Pode passar. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deus tem um propósito na sua vida. Quantos creem nisso? Amém. Mas até para o propósito que Deus tem na sua vida, tem um tempo. Não pense você que Deus vai ficar esperando o dia que você resolver responder ao propósito dele na sua vida. Tem um tempo para todo o propósito. A Bíblia diz que para todo o propósito debaixo da terra tem um tempo. Até o dia da volta de Jesus tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo.
Você precisa aprender a governar sobre o seu tempo. Por exemplo, tem muita gente que gasta tempo com coisas vãs. Tem muita gente que gasta tempo com coisas que não acrescenta nada na sua vida. Tem gente que gasta... Eu vou confessar um pecado para você. Faz muito tempo que eu não fazia isso, mas muito tempo mesmo. Mas eu peguei essa semana aqui, cheguei em casa, falei, quer saber, hoje eu vou tirar um dia para me fazer o que eu quero. Aí eu fiquei sentado, deitado no sofá. Hoje eu não vou fazer nada. Aí do nada eu peguei o controle da televisão, o maldito controle da televisão. Aí eu falei, vou assistir um filme. Aí assisti um filme, não me contentei. Agora vou assistir uma série. Aí comecei a assistir uma série. Era umas 8 horas da noite. E eu sou daqueles que eu não consigo começar uma coisa e não terminar. Aí a série tinha 8 capítulos. Eu assisti os 8 capítulos da série. E dormi, era 2 horas, 2 e pouco da manhã. Mas eu deitei na cama. No outro dia eu fiquei o dia inteiro com remorso. Eu falei, meu Deus, eu gastei mais de 5 horas assistindo uma série que no final é uma porcaria. Como eu fiquei pensando, como eu perdi tempo. Poderia ter lido um livro, 5 horas você consegue ler um livro. Poderia ter feito uma das matérias dos cursos que eu faço. Eu poderia ter terminado uma matéria do curso, mas eu perdi tempo. Tá certo? Eu sou digno de perdão, porque eu não consigo fazer muito isso. Mas tem gente que é normal isso. Ele perde tempo assistindo séries que não acrescentam nada na vida dele. Perde tempo jogando videogame. Perde tempo vendo coisas na internet. Quando ele olha, já foi 2 horas e ele não fez nada. Não aprendeu? Não mudou? Isso é gastar tempo. Isso é você perder tempo. E aí você fala para o irmão assim, irmão, vamos fazer um curso. Ah, pastor, não tenho tempo. Mas o curso vai mudar a vida dele. O curso vai trazer conhecimento. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo um curso de líderes de célula. Um curso de liderança. Não serve só para você liderar a célula, serve para a sua vida. Os princípios que você aprende são para a sua vida. Mas ele não tem tempo. Mas para gastar tempo com coisas vãs, a pessoa tem. A pessoa tem. Ah, pastor, eu não gasto tempo com coisas vãs, eu gasto tempo dormindo. Chega em casa, cai na cama, apaga, levanta no outro dia. Você está deixando de viver. Hoje você tem que dormir. Você tem um tempo para você, até para dormir tem um tempo. Se você dorme menos do que esse tempo, faz mal para a saúde. Se você dorme mais do que esse tempo, também faz mal para a saúde. Então olha só, você precisa aprender a reinar sobre o seu tempo. Não gaste tempo nesse ano de 2025, olha aqui, não gaste tempo com coisas vãs. Coisas vãs são coisas que não acrescentam nada na sua vida. Ah, pastor, então eu não posso brincar. Pode, você pode brincar com o videogame, você pode ter um joguinho no celular. Mas, por exemplo, eu tenho alguns joguinhos no meu celular aqui, que faz tempo que eu não mexo. Mas são, por exemplo, são jogos que é difícil eu mexer, mas quando eu mexo, são coisas que são para meu benefício. Por exemplo, eu gosto de jogos que mexem com o meu cérebro. Tem muita coisa que você brinca que são bons para o seu cérebro, que faz você pensar. Então, até isso é bom.
para você. Por exemplo, tem um joguinho que chama, eu não vou falar o nome aqui, que é chato, bem feio. Esse joguinho é de números. Você tem que preencher as colunas lá, não sei se você já viu. As colunas, números, quadradinhos. Tem que colocar a sequência certinha do 1 ao 9, dia assim, do 1 ao 9, dia assim, do 1 ao 9, dia assim. Isso mexe com o quê? Sua inteligência, com o seu cérebro. Jogos que fazem você pensar, não jogos que só perde tempo. Então tudo, olha aqui para mim, a coisa mais preciosa que existe para você é o seu caça-palavras. Isso é bom. Você pode usar um caça-palavras. Quem que era que estava lá com caça-palavras? Miguel, olha aí. Caça-palavras é ótimo. Eu brinco com o Arthur, com caça-palavras. Tem um joguinho de caça-palavras. Por quê? Porque isso mexe com o seu cérebro, com a sua inteligência. Você pode gastar um tempo com isso, mas você está fazendo benefício para você. O duro é quando você gasta com coisas que não trazem benefício. Você pode assistir um filme? Ótimo, pode assistir. Mas, irmão, você não pode assistir 5 filmes no dia. Você não deve fazer isso. Você não deve assistir filme todo dia. Se você for assistir um filme, procure assistir documentário. Vai te trazer conhecimento. Por exemplo, esses dias atrás eu assisti uma série. Assisti uma semana. Sabe como que é o nome da série? Como ficar milionário a partir do zero. A série era eles ensinando como você ficar milionário com 100 reais. Eram empresários, olha só, isso é bom. Eram empresários, eles eram levados para um lugar, para uma cidade, eram deixados lá, ninguém conhecia eles, bilionários eles eram, lá nos Estados Unidos. E eles davam para ele um carro e $100. E eles tinham 30 dias para montar uma empresa que valesse $1 milhão. Irmãos, os princípios que eles ensinam dentro dessa série é coisa que eu apliquei na minha vida. Em 30 dias você montar uma empresa com $100, uma empresa de R$1 milhão, esses caras, tem muita coisa que eu e você podemos aprender. Então olha só, eu gastei um tempo, mas eu estava em todo o tempo aprendendo. Agora o difícil é quando você gasta o seu tempo com coisas que não te edificaram. Eu vejo aqui na igreja, eu vou abrir isso aqui para os irmãos. Muitos irmãos aqui, a maioria dos irmãos aqui são jovens. A maioria dos irmãos aqui são jovens, irmãos que têm o futuro todo pela frente, mas estão perdendo o tempo. Poderiam estar aí fazendo uma faculdade, fazendo um curso, se profissionalizando, buscando pensar no seu futuro, mas estão perdendo tempo. Estão com aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Lá na frente, o tempo vai cobrar de você. Por isso que a Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Fala para o seu irmão assim, dá uma chacoalhada nele aí para ele acordar e fala, para de perder tempo. Com coisas vãs. Outra coisa, não gaste, olha, isso aqui é importante, não gaste tempo com pessoas erradas. Vou repetir, não gaste tempo com pessoas erradas. 2025 é um ano para você rever seus relacionamentos. Você precisa rever seus relacionamentos. Com que tipo de pessoa que você tem andado? Que tipo de pessoa você tem andado?
eu vejo isso, pastor? É fácil. Quando você se reúne com essas pessoas, você sai edificado ou você sai em pecado? Como assim, pastor? Você precisa gastar tempo com pessoas que edificam você. Você precisa gastar tempo com pessoas que vão ajudar você a crescer. Fica gastando tempo com fofoqueiro. Fica gastando tempo com fofoqueiro para você ver onde você vai parar. Fica gastando tempo com pessoas que só querem o mal, só veem mal, só falam coisas negativas, só pensam em fazer coisas erradas. Logo, logo você está se tornando uma delas. Não gaste tempo com pessoas que não acrescentem nada, que não acrescentam nada na sua vida, porque quando você anda com pessoas erradas, você está perdendo tempo. Então, não gaste tempo com pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Com pessoas que não te ajudam a você crescer, que não ajudam você a avançar, que não ajudam você a conquistar. Para de perder tempo com esse tipo de gente. Você entra numa roda, entra limpo e sai sujo. Tem lugares que você anda, que você entra, que você vai, e você sai com o ombro, a cabeça erguida e sai de lá pesado. Por quê? Porque são pessoas erradas, pessoas que não acrescentam nada na sua vida, pessoas que fazem fofoca, que falam mal dos outros, só falam coisas negativas. São verdadeiros instrumentos do diabo, de Satanás, para destruir. Tome cuidado com esse tipo de gente. Evite gastar tempo com esse tipo de gente. Procure coisas e pessoas que te edificam. Pessoas que vão te alavancar, que vão ajudar você a alcançar o seu potencial, que vão sempre ser verdadeiras com você, que vão falar a verdade para você. Glória a Deus. Que não admitem coisas erradas, nem passa a mão na sua cabeça quando você erra. Não gaste tempo com aquilo que não edifica. Se não trazer edificação para a sua vida, não gaste tempo com isso. Pastor, eu li 5 livros esse mês. Ah, é, irmão? Que livro você leu? Livro de romance. O que edificou a sua vida sabendo que o Charlie beijou a Bela? O que edificou a sua vida sabendo que o chinesinho ou o coreano ficou com a coreana? Não gaste tempo com coisas que não te edificam. Ah, não, mas não é pecado, mas não edifica. Não é pecado, mas não edifica. O que diferencia um bilionário de um mendigo? O tempo que ele
gasta com o que ele gasta o tempo. Você tem que ser sábio, meu irmão e minha irmã. Olha aí, versículo lá que nós lemos em Efésios, o apóstolo Paulo está falando: seja sábio, sejam sábios, procure coisas que te edificam, procure coisas que vão mudar a sua vida, procure coisas que vão te edificar. Tem gente que fica perdendo tempo com noticiário, fica assistindo da Atena. Agora o da Atena foi para o SBT, agora não é mais o da Atena que faz o programa, é o filho dele. Fica se enchendo de informação, de coisas negativas, de coisas ruins. O Lula está acabando com o Brasil. Aí você levanta já contrariado, porque o Lula está acabando com o Brasil. Aí você já não consegue trabalhar direito, porque o dólar vai chegar a R$7. Aí você ouve de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, a mesma notícia, a mesma coisa. Fica enchendo o seu coração, enchendo a sua vida de coisas negativas. Por quê? Porque você fica ouvindo coisas que não te edificam. Fica com raiva do juiz lá, porque todo dia você quer saber o que o juiz está fazendo. Não gaste tempo com coisas que não te edificam. Outra coisa, não, importante também, não gaste tempo com o seu passado. Não gaste tempo com o seu passado. Tem gente que só sabe pensar naquilo que aconteceu lá atrás. Ele está aqui, ele traz o seu passado à tona. Não, porque lá no ano de 1986, você falou isso para mim. Não, porque no ano passado você fez isso. Lembra que você fez isso? E aí o seu passado impede que você avançar o futuro. Então deixa eu te falar uma coisa. Se for para você gastar tempo, gaste tempo com o seu futuro. Não gaste tempo pensando no passado. 2024 está ficando para trás. Olha para o seu irmão e fala para ele: 2024 está ficando para trás. Olha para o seu irmão assim: vamos pensar 2025. Você já tem que começar a gastar. Olha aqui, essa palavra de hoje, nós estamos em 2024, mas é para você já pensando em 2025. Já é pensando em 2025. Então o que ficou para trás, ficou para trás. Fala para o seu irmão: esquece. Chega. Quem ficou em 24, ficou em 24. Quem morreu em 24, morreu em 24. O que aconteceu em 24, fica em 24. Nós vamos para 2025, um novo tempo de Deus nas nossas vidas. Eu vou viver um novo tempo de Deus na minha vida, em nome de Jesus. O que eu vivi em 2024 já não serve para 2025, por quê? Porque eu vou viver um novo tempo de Deus na minha vida em 2025. Tudo se faz novo. Fala para o seu irmão: 2025. Tudo vai se fazer novo. Vocês me dão mais 5 minutos, eu termino. Amém? Já escolhi meu tempo. 5. Invista em você e nos seus. Quinta chave para 2025. Invista em você e nos seus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz aí. 1 Timóteo 4, 16. Atente bem. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Atente bem para a sua própria vida e para o... Olha só. Invista em você e nos seus. E ele está falando: olha só, persevere neles. No que? Na sua vida e no ensino.
Agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que te ouvem. Olha só, você precisa investir em você. Você precisa aprender a investir nos seus. 2025 é o ano do discipulado. Não vi nem um amém, misericórdia. Amém. Por isso que eu vou investir em você em 2025. Amém. Vou cuidar de mim e vou investir em você. Amém. Aqueles que querem, é lógico, né? Você não quer, não tem problema. Aqueles que querem, ele vai receber investimento. Mas olha só, 2 Pedro 3,18, olha o que diz lá também. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz aí. Cresçam, olha para o seu irmão falar para ele, cresça. Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha só, invista em você e nos seus. Invista em você e no ensino e no aprendizado. E cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Então olha só, o que é investir em mim? Buscar crescer. Busque crescer, meu irmão. Olha aqui para mim, meu abençoado e minha abençoada. Você tem que crescer. Você tem que parar de ser criança. Criança na fé. Criança no reino espiritual. Você precisa começar a amadurecer espiritualmente. A maturidade é o propósito de Deus para a sua vida. Ser um crente maduro. Você precisa investir nisso, no seu crescimento, no seu aprendizado. Você precisa começar a ler livros, meu irmão e minha irmã. Até quando? Vai entrar anos, sai ano e você não consegue ler um livro. Você não consegue fazer um curso. Você não consegue decorar um versículo. Você não consegue ler o Novo Testamento. Você precisa sair dessa condição de criança, de bebê espiritual. Eu preciso parar de dar leitinho para você. Eu preciso começar a falar de coisas mais profundas com você. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e com a minha filha. Comecei a falar de coisas profundas com elas. Elas falaram para mim assim: pai, você não pode falar isso na igreja. Por quê? Porque os irmãos vai bugar. Sempre pode. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou bugar você agora. Você não vai para o céu. Sabia disso? Tem crente que acha que vai para o céu. Nós não vamos para o céu. Está vendo? Buguei você agora. Está vendo? Buguei você agora. Mas então quer dizer que eu estou aqui pagando um preço, que eu estou aqui deixando de fazer um monte de coisa e não vou para o céu. Está vendo? Como eu buguei você? Sabe por quê? Porque eu não posso falar de coisas mais profundas, porque você não se interessa. Você não se interessa. Aquela música que você canta assim, ó, o céu é o meu lugar, é para lá que eu vou. Mentira. Mentira. Falaram uma mentira para vocês, você acreditou. Mas você também não vai para o inferno, fica tranquilo. Vai ter irmão até que está pouco. Graças a Deus. O céu não é o seu lugar. Vou mostrar uma coisa para você. Eu estou falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia. Por que Jesus... Agora eu tenho que falar, senão você vai ficar bugado o resto da vida.
Por que Jesus, ele tem a natureza de Deus e a natureza humana? Ele é Deus e ele é homem. Ele tem as duas naturezas. Porque Jesus, ele foi para o céu, mas Jesus não vai permanecer no céu. Por isso que existe a segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar. Quando a Bíblia fala de arrebatamento, ela não fala que você vai para o céu. Ela fala que você vai se encontrar com Jesus nas nuvens. E ela fala que Jesus vai pisar nessa terra. E que Jesus vai reinar sobre essa terra. E nós vamos reinar com Jesus nessa terra. E a Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra. Então você não vai para o céu. Você vai reinar com Jesus nessa nova terra. Porque Deus não fez o céu para você. Deus fez o céu para Ele. A terra Ele deu para nós. Então nós vamos reinar com Jesus nessa nova terra que Jesus vai fazer. Antes tem 1 milênio, 1000 anos aqui na terra. Então tira esse pensamento que você vai para o céu. Esse novo céu e essa nova terra não tem dor, não tem tristeza, não tem morte, não tem tristeza, não tem fome, não tem sede, porque esse é o reino de Jesus. Aleluia. Agora bugou, né? Sabe por que você bugou, irmãos? Porque você não busca conhecimento. Sabe por que você bugou? Ficou triste? Agora tem um monte de novo cara de triste aí. Porque o seu objetivo é o céu, enquanto o seu objetivo deveria ser Jesus. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Seu objetivo nunca deveria ser o céu. Seu objetivo sempre deveria ser conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus. Mas a religião te ensina errado. Então eu estou deixando de fazer um monte de coisa. Não é para ir para o céu. Porque eu amo Jesus. Meu objetivo não é o céu. Ei, olha aqui para mim. Seu objetivo nunca deveria ser o céu. Seu objetivo sempre deveria ser Jesus. Eu quero te conhecer. Eu quero te ver. Amém. Eu quero te tocar. Amém. Eu quero te abraçar. Eu quero te beijar. Amém? 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 Amém. Você não vai sair da igreja, falar que o pastor está falando heresia. Essa igreja, o pastor é falso profeta, a gente está falando heresia. Mas tem gente que pode falar isso, mas eu mostro na Bíblia para você. Só você ler Apocalipse. No final, a Bíblia fala que vi a nova Jerusalém que descia da onde? Do céu. Então você não vai para o céu. O céu vai descer na terra. O céu vai descer na terra. Amém, irmãos? Amém. Você pode ir para o céu se você morrer. Agora aproveita, morre logo. Você vai para o paraíso, para o céu. Mas se você ficar para o arrebatamento, o máximo que você vai é nas nuvens. Depois você vai descer com Jesus. Tem gente que acha que no arrebatamento já vai para o céu. Não, irmãos. A Bíblia diz que você vai se encontrar com Ele nas nuvens. Depois você vai descer para a terra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Investir em você é investir no seu conhecimento. Olha aí. Eu acabei de mostrar uma coisa que você tem sido enrolado há anos, há tempos. Por quê? Porque você não investe em conhecimento. Você não se preocupa em conhecer, em buscar conhecimento, saber das coisas. Sabe por quê?
Você quer tudo prontinho. Ei, olha para mim. Você quer tudo prontinho. Você quer alimento na boca. Você quer que eu busque conhecimento e transfira o meu conhecimento para você. Porque você dá o dízimo, você dá a oferta. Você não quer gastar tempo em conhecer. Por isso que você é constantemente enganado por Satanás. Por isso que sua cabeça, entram 1001 coisas. Que você não busca conhecer a verdade. E sabe qual que é a arma de Satanás para destruir a sua vida? Sabe qual que é a arma de Satanás para destruir a sua vida? É a mentira, o engano. E quem que o diabo engana? Quem que o diabo consegue enganar? Quem não busca conhecimento. Quem não investe na sua própria vida. Quem não busca crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Aí vai ser enganado. Então investe em você nesse ano de 2025. Vai buscar conhecimento, vai buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, vai investir na sua. Você quer prosperar? Eu quero prosperar. Quero prosperar. Eu quero bufão. Mas o dinheiro nunca vem na sua mão. Sabe por quê? Porque você fica correndo atrás de dinheiro. Quando o dinheiro é que você é escravo do dinheiro, ao invés do dinheiro ser seu escravo. Aí você fica correndo atrás de dinheiro. Aí você vive no modo sobrevivência. Aí você não cresce em conhecimento, você não estuda, você não prospera, você não avança. Por quê? Porque a única coisa que você sabe fazer é trabalhar. O que você sabe fazer, irmão? Você trabalha. O que mais? Trabalha. Você sabe trabalhar. Não busca se aperfeiçoar. Em nome de Jesus. Esse ano de 2025 nós vamos ter aqui cursos para empreendedorismo. Nós vamos ensinar os irmãos a empreender. Ensinar você a administrar sua empresa. Ensinar muitas coisas. Nós vamos aprender muita coisa aqui esse ano. Para aqueles que querem. Então olha só. Você também, uma coisa que comecei a praticar um tempo e vou intensificar nesse ano de 2025, eu vou cuidar mais de mim. Cuidar mais da minha saúde. Cuidar do seu corpo. O Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Cuidar mais de você. Cuidar mais do seu corpo, da sua saúde. Nós temos muito a cuidar dos nossos, mas deixamos muitas vezes, nós nos deixamos de lado. Você que é pai aqui, você que é mãe, sabe, você precisa cuidar mais da sua saúde. Porque os seus filhos dependem de você. Imagina o estrago que é na sua família se você faltar. Porque todos aqui têm filhos pequenos ainda. Imagina o estrago que não causa na sua família se você faltar. Eu vi uma história essa semana de um grande homem. O cara era um homem de Deus, tinha uma palavra, tinha uma revelação, tinha uma visão que Deus tinha passado para ele. Esse homem, ele tinha uma visão, tinha uma palavra a todos os lugares que ele ia. A palavra dele tocava vidas, tocava corações. Mas esse homem, ele tinha 35 anos e ele morreu. Por quê? Porque ele não cuidou da saúde. E aí houve uma palavra sobre isso. Deus falou, se apresentou diante de Deus. Deus falou para ele: eu te dei o conhecimento, eu te dei a palavra, eu te dei o cavalo para você divulgar o conhecimento, a visão que eu te dei, mas você deixou o cavalo morrer. Que
que Deus estava falando para esse homem? Deus estava falando: olha, você tinha a palavra, tinha o conhecimento, mas você não cuidou do seu corpo. E a palavra e o conhecimento morreu com ele. Então nós precisamos aprender a nos cuidar mais, a cuidar da nossa saúde, sim. Precisamos aprender a nos alimentar melhor. Ei, nós precisamos deixar, não só comer aquilo que nós gostamos, mas aquilo que é necessário para a nossa saúde. Melhore. Ei, você não, irmãs, vocês têm aprendido muito aqui na igreja sobre a mesa. Sim ou não? Sobre o tempo da mesa, o tempo com sua família na mesa, sobre enfeitar a mesa, organizar a mesa. Mas você também precisa aprender ao que vai dentro do prato na mesa. Melhorar a sua alimentação. Deus tem falado comigo, mas eu creio que Deus tem falado com você também. Melhorar o que você come. Comer não só aquilo que você gosta, mas aquilo que é necessário. Olha aqui para mim. Não comer somente aquilo que a indústria faz, mas aquilo que Deus fez também. Você entendeu meu recado, né? Amém. Glória a Deus. Investir em você também, eu estou encerrando. Tem a ver com, olha aqui para mim. Faça planejamento. Olha para o seu irmão e fala: faça planejamento. Irmãos, tem uma coisa que Deus tem falado muito comigo, é sobre isso. Aprender a fazer planejamento. Sabe uma coisa que eu aprendi? Com um pastor que eu faço mentoreamento, a frase dele que eu tomei como guarda essa frase aí, ó. Quem se adianta governa. Quem se adianta governa. Quem não se adianta é governado. Isso é planejamento. Você precisa planejar as coisas antes de fazer. Ei, por isso que você, todos os dias, antes de fazer qualquer coisa, você deve orar antes. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não deveria fazer nada sem orar primeiro, sem pedir direção para Deus. O problema é que nós vamos fazendo as coisas sem planejar, sem pedir direção, e quando chega na hora que nós oramos pedindo o quê? Misericórdia. Então, amanhã é segunda-feira. Você deveria planejar o seu dia hoje. Você não deveria esperar chegar amanhã para você orar pela segunda-feira. Você deveria orar hoje pelo dia de amanhã. Você tem conta para pagar? Olha aqui para mim. Isso aqui pode mudar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você tem conta para pagar no dia 5. Você não vai chegar no dia 5 e falar assim: Senhor, hoje é dia de eu pagar. Não tenho dinheiro, me ajuda. Não! Você tem que orar desde o dia 5 do mês passado. Senhor, por exemplo, seu aluguel vence que dia? Vence dia... Meu aluguel vence agora dia 22. Já estou orando: Senhor, dia 22 eu tenho que pagar meu aluguel. Põe suas mãos. Me abençoa. Eu estou o quê? Me adiantando. Mas eu vou só orar? Não. Meu aluguel vence dia 22. Então o que eu estou fazendo? Já estou trabalhando para que dia 22 eu tenha. Mas tem gente que deixa tudo para em cima da hora.
Quem se adianta, quem não se adianta. E aí? Você precisa planejar. Se tem uma coisa que eu preciso fazer esse ano de 2025, é me planejar. Eu acho que você também. Outra coisa importante, tenha uma reserva. Olha para o seu irmão e fala para ele, tem uma reserva. Nós precisamos aprender a ter reserva. Você investir em você. Porque, fala para o seu irmão assim, imprevistos acontecem. Se você não tem uma reserva, aí você se endivida. Aí você atrasa e deixa de pagar. Sabe? Eu vi, depois eu vou compartilhar com os irmãos, você pode fazer, eu vou fazer essa semana. Eu vi na internet lá, planejamento lá que eles fizeram, o casal fez. Eles fizeram lá um quadro lá, do 1 ao 300. Se não me engano é do 1 ao 300, ou 350, uma coisa assim. Depois eu passo para os irmãos. Quadradinho lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai até 350. E aí, você vai pegar uma caixa, um cofre, e você pode fazer isso por dia, você pode fazer por semana, você pode fazer por quinzena. Cada dia você vai colocar o valor daquele ali, dentro daquele cofre. Por exemplo, um dia você vai colocar R$1, outro dia você vai colocar 2. Um dia que você tiver mais dinheiro, você pode colocar 50. E você vai fazendo um xizinho ali. No final, quando você colocou o x em todos os coisas, o valor mais alto que você vai colocar é 350 reais. Vamos lá, 350 reais. No final, você vai ter ali 32 mil reais. Olha só. No final, você vai ter 32 mil reais guardados. Então, por exemplo, se você conseguir preencher ali em um ano você vai ter 32 mil reais lá em um ano. Acho que para um ano você tem que fazer pelo menos 20 depósitos lá no mês. Aí em um ano você consegue guardar 32 mil reais. Mas olha só, é uma boa reserva, sim ou não? Quanto que eu deveria ter de reserva guardada? Você deveria ter pelo menos 3 meses de reserva do seu salário. Se você ganha 5 mil reais, você deveria, o ideal seria 6 meses. Então, se você ganha 5 mil reais por mês, você deveria ter pelo menos 15 mil reais de reserva guardada. Se você ganha 4 mil reais, você deveria ter 12 mil reais de reserva guardada. Por quê? Porque, por exemplo, você fica desempregado, pelo menos 3 meses você não consegue se manter, até você arrumar outro trabalho. Agora, se você ficar desempregado e você não tem reserva, você está lascado. Eu não posso ficar desempregado. Pastor, eu tenho dívidas. Então o que você faz? Paga as dívidas, não faça mais dívidas e faz uma reserva. Amém, irmãos? Amém. Mas isso é investir em você. Invista em você. Tenha uma reserva. Tenha uma reserva. Outra coisa, para encerrar agora, pense sempre à frente. Olhe para o futuro. Olha aqui para mim. Pense sempre à frente. Porque tem muitos irmãos aqui que não querem gastar tempo buscando conhecimento, investir em você. Olha aqui para mim. Porque tem muitas pessoas que não estão se especializando. Tem profissões, olha aqui para mim. Tem profissões que daqui a alguns anos não vão existir mais. Tem profissões que daqui a uns anos não vão existir mais. Tem profissões que hoje existem no Brasil que já não existem mais em outros países.
Tem muita gente que sofre, por quê? Porque passou o tempo e não se especializou em nada. Então fique de olho, pense à frente, na sua profissão. Pode ser que a sua profissão seja uma daquelas que não vai ter mais daqui para frente. O que você tem que fazer? Pensar. Investir em outra coisa, fazer alguma coisa. Pense sempre à frente. Para você não ser pego de surpresa depois falar, agora eu não consigo mais, estou velho. Não pensei, devia ter pensado, mas aí você vai lembrar, bem que o pastor avisou. Bem que o pastor avisou. Então você tem que procurar pensar à frente, olhar seu futuro. Onde você quer chegar? O que você pensa para a sua vida daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? O que você pensa da sua vida? Então comece a pensar hoje, não deixe, porque o que acontece, irmãos? Você vive o hoje, você está acostumado a viver o hoje, mas você tem que pensar no futuro. Para de viver o hoje. Você tem que viver o hoje pensando no futuro. Então, invista e pensa sempre à frente. Amém? Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Eu sei que você não vai sair aí pulando, nem chorar, nem nada. Mas eu tenho certeza que Deus falou com você. Amém. 2025 vai ser um ano de transformação, de mudança na sua vida. Em nome de Jesus. Novo tempo. Olha para o seu irmão e fala para ele: 2025 é um novo tempo. Terça-feira está liberando uma palavra profética aqui no ano de 2025. Não falte na terça-feira. Essa palavra é para você pegar e ouvir ela todinha de novo durante a semana. Fazer o seu planejamento, fazer a sua lista de alvos. Você crescer em 2025. Feche seus olhos. Pai, eu oro agora pelos teus filhos. Eu declaro teu poder agora sobre a vida de cada um, Senhor. 2025 é um ano chave para muitos aqui, Senhor. É um ano de transformação, é um ano de mudança, é um ano de recomeço, é um ano de restauração, é um ano, ó Pai, de crescimento, é um ano de aprendizado, é um ano de mudança, Senhor. É um ano, Pai, de ser abençoado como nunca fomos antes, Pai. Por isso, Senhor, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos nessa noite. Abre o entendimento, Senhor, abre o coração, Pai. Mostra, Senhor, a realidade, Pai, da vida de cada um aqui, Senhor. Que a tua palavra penetre dentro dos corações e traga crescimento, Pai. Ó, Senhor, eu rogo, eu oro, Pai, eu te peço, faça acontecer na vida de cada um, Senhor. Cumpra os teus propósitos na vida de cada um, Senhor. Que o ano de 2025 seja um ano poderoso, seja um ano da vida de cada um, Senhor. Seja um ponto de transformação e crescimento, Pai. Seja um ponto da mudança, Senhor. Seja um ponto, ó Deus querido, ó Deus, de propósito, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Nós declaramos, recebemos e abençoamos isso, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare isso.